Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje, onde nós iremos meditar o capítulo 19 do livro dos Juízes. Juízes, capítulo 19. É com alegria que nós estamos aqui, dia após dia, 15 minutos por dia, com a palavra do Senhor. Fique comigo, vamos juntos, pega a tua caneta, a tua Bíblia e vamos lendo, crescendo no conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Muito bem. No vídeo de ontem, nós estávamos para concluir o capítulo 18 do livro de Juízes. Versículo 27 é o que nós vamos começar hoje, onde nós estamos vendo a trajetória da tribo de Dan, que não tinha ainda o seu território, precisava conquistar um território, mandou alguns enviados para poder ver a terra que eles iam conquistar. Eles então chegaram à casa de Mica. Mica tinha um santuário, tinha um deus, tinha um efode, tinha liturgia, tinha um sacerdote. Aqueles caras voltaram, depois eles chamaram toda a tribo, disseram que eles iam ganhar, vencer. Chegaram na casa de Micas, tomaram aquele santuário, tomaram o deus, tomaram o sacerdote se corrompeu e foi com eles. Micas foi atrás, né, para poder retomar aquilo que ele tinha roubado, mas os caras eram mais fortes. Terminamos assim ontem. Vamos ver o que aconteceu. Vamos continuar. Assim, depois de terem tomado o deus de Micas, Micas fabricara, e o sacerdote que tinha consigo, os danitas avançaram contra Laís, contra um povo tranquilo e confiante. Passaram todos ao fio da espada e deixaram a cidade em chamas. Não houve ninguém que a socorresse, porque ela estava longe da Sidônia e não tinha acordo com quem quer que seja. Ela se situava no vale que se estende em direção a Bet-Hob. Reconstruíram a cidade e nela se estabeleceram. E lhe chamaram Dan, do nome de Dan, seu pai, que nascera de Israel. No princípio, entretanto, a cidade se chamava Lais. Os danitas levantaram para si aquela imagem de escultura. Jonatas, filho de Gerzã, filho de Moisés, e depois os seus filhos, foram os sacerdotes da tribo de Dan, até o dia em que a população da terra foi levada para o exílio. Veja, até o dia do exílio, cara. Né? A deportação do povo de Israel. Eles instalaram para o seu uso a imagem de Micas, que Micas havia esculpido. E ela permaneceu lá todo o tempo em que subsistiu a casa de Deus em Silo. Né? Muito bem. Então essa aqui é a história do santuário de Dan, encontrou sua casa, aquela coisa toda. Isso aconteceu antes da monarquia. Versículo 1, capítulo 19. Naquele tempo, não havia ainda rei em Israel. Veja, capítulo 17, 18 e 19 fala a mesma coisa. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Contextualizando que isso aconteceu antes da monarquia e por isso é colocado depois do livro de Juízes. Havia um homem levita que residia no fundo da montanha de Efraim. Tomou ele por concubina uma mulher de Belém de Judá. Sua concubina cansou-se dele e o deixou para voltar à casa de seu pai em Belém de Judá. E ali permaneceu certo tempo, 4 meses. O seu marido foi procurá-la para falar-lhe ao coração e trazê-la para casa. Levava consigo o seu servo e 2 jumentos. Ao chegar à casa do pai da moça, este, vendo-o, veio alegremente ao seu encontro. O seu sogro, o pai da moça, o deteve e ele ficou ali 3 dias. Comeram e beberam e ali passaram a noite. No 4º dia, levantaram-se bem cedo e o levita se preparava para partir, quando o pai da moça disse ao seu genro: Restaura as tuas forças comendo um pedaço de pão e em seguida partireis. Estando assentados à mesa, eles comeram e beberam juntos. E então o pai da moça disse ao homem: Consente, rogo-te, em ficar mais essa noite, e que se alegre o teu coração. Como o homem se levantasse para partir, o sogro insistiu novamente e ele passou ainda aquela noite ali. No 5º dia, o levita se levantou de madrugada para partir. Mas o pai da moça novamente lhe disse: Restaura primeiro as tuas forças, peço-te, permanece até o fim do dia. Eles comeram então os 2 juntos. O marido levantou-se para partir com a sua concubina e o seu servo, quando o sogro, o pai da moça, lhe disse: Eis que o dia termina e a tarde vem chegando, portanto,
Passa conosco a noite. O dia declina. Passai a noite aqui e que o teu coração se regozije. Amanhã bem cedo partireis e tu irás para a sua tenda. Mas o homem, recusando passar a noite, levantou-se, partiu e chegou até a vista de Jebus, isto é, Jerusalém. Levava consigo 2 jumentos carregados e a sua concubina. Né? Então veja a história do levita de Efraim e a sua concubina. Então, uma história aqui da palavra de Deus que a gente compreende, né? Talvez não tenha tanto a abstrair, a trazer, nossa, o que é que Deus falou comigo com isso? Nem sempre a gente precisa se preocupar. O importante é que a gente deixe que essa palavra fale no nosso coração, que a gente vá conhecendo essas histórias bíblicas, vendo a cultura do povo. Muitas vezes, como eu já falei, quem esteve comigo nos outros estudos bíblicos de Números, né? De até mesmo Josué, no finalzinho de Josué ali. Então, é uma forma diferente de ler a Bíblia. Uma forma diferente de ter o contato com a palavra de Deus. Versículo 11. Vamos lá. Aqui vem o crime do povo de Gabaá. Em Gabaá de Benjamim, o levita só encontra asilo na casa de um homem de Efraim. Versículo 11. Ao chegarem perto de Jebus, Jerusalém, o dia tinha caído muito. O servo disse ao seu senhor: Vem, rogo-te, façamos um desvio e vamos passar a noite nessa cidade dos Jebuseus. Seu senhor lhe replicou: Não nos desviaremos do nosso caminho para ir a uma cidade de estrangeiros, aqui onde não há nenhum israelita, mas prosseguiremos até Gabaá. Então, quem é que estava caminhando? Só para você lembrar, aquele levita que foi buscar a sua concubina, né? E depois o pai da concubina enrolar ele bastante, ele foi embora. Quando chegaram perto de Jerusalém, o dia tinha caído e o servo disse ao seu senhor: Rogo-te, façamos um desvio e vamos passar a noite nessa cidade dos Jebuseus. Mas o seu senhor lhe replicou: Não nos desviaremos do nosso caminho. Olha que bonito. Não nos desviaremos do nosso caminho para ir a uma cidade de estrangeiros, aqui onde não há nenhum israelita, mas prosseguiremos até Gabaá. Então veja, aqui pode ser trazido para nós um contexto, né? Essa palavra, não nos desviar do caminho para ir a uma vida mundana, a uma vida errante, a uma vida estrangeira. Então não nos desviar do nosso caminho. E acrescentou, falando ao seu servo: Vamos, tratemos de alcançar uns deuses, um desses lugares, Gabaá ou Ramá, para ali passarmos a noite. Foram então mais longe e continuaram a sua caminhada. Ao chegar de fronte de Gabaá, de Benjamim, o sol se escondia. Estava ficando de noite. Então eles se encaminharam para Gabaá a fim de passarem a noite. O levita entrou e se assentou na praça da cidade, mas ninguém lhe ofereceu hospitalidade na sua casa para passar a noite. Veio um velho que, ao cair da tarde, retornava do trabalho do campo. Era um homem da montanha de Efraim, que residia em Gabaá, enquanto os do lugar eram benjaminitas. Levantando os olhos, viu o viajante na praça da cidade. Para onde vais? Perguntou-lhe o verbo. E de onde vens? O outro lhe respondeu. Fazemos o caminho de Belém de Judá para o vale da montanha de Efraim. É de lá que eu sou. Fui a Belém de Judá. Frequento a casa de Yahvé, mas ninguém me acolhe em sua casa. Né? Então veja, o levita ele salienta aqui a ironia da sua situação. Ele que tem acesso à casa de Deus não encontra ninguém para acolhê-lo na própria casa. Né? Ele que é levita tem acesso à casa de Deus, mas ninguém acolhe ele na casa dele. A ironia que se encontra, né? Então veja, entretanto temos, aí versículo 19, entretanto temos palha e forragem para os nossos animais, e eu tenho também pão e vinho para mim, para a tua serva e para o jovem que acompanha o teu servo. Não precisamos de nada. Ele disse isso, olha, temos palha, tem um vinho, tem um pão, então não precisamos de nada, fique tranquilo, obrigado, né? Aí o velho disse, sê bem-vindo, deixa-me ajudar-te no que necessitares, mas não passes a noite na praça. Então ele o fez entrar na sua casa e deu forragem aos jumentos. Os viajantes lavaram os pés e depois comeram e beberam. Então ele é acolhido ali. Um pouco da prefiguração, assim, vamos dizer, uma lembrança de José e Maria, que não é acolhido, que não tem onde ficar, né? Quando vai levar o menino Jesus para Belém, para o recenseamento, onde Jesus nasce lá na gruta. Enquanto assim se reanimavam, eis que surgiram alguns vagabundos da cidade, fazendo um tumulto ao redor da casa.
e batendo na porta com golpes seguidos, dizendo ao velho dono da casa: faze sair este homem que está contigo para que o conheçamos. Esse conhecer na Bíblia é ter intimidade de tal maneira de ter uma relação sexual. Então imagina a situação. Então o dono da casa saiu e lhes disse: não, meus irmãos, rogo-vos, não pratiqueis um crime. Uma vez que este homem entrou na minha casa, não pratiqueis tal infâmia. Veja, que bonito isso, né? Essa defesa de quem hospeda. Aqui está minha filha, que é virgem. Eu a entrego a vós, abusai dela e fazei o que vos aprouver, mas não pratiqueis para com este homem uma tal infâmia. Veja, aqui lembramos quem? Aquela realidade dos 3 homens de Deus, 3 anjos que vieram para destruir Sodoma, ficaram na casa de Ló, e os homens da cidade foram até a casa de Ló, falaram para ele assim: olha, dá-nos esses homens porque queremos ter relação com eles. E Ló fala assim: olha, eu dou minhas filhas virgens para que vocês façam o que vocês quiserem, mas não façam essa infâmia contra os homens de Deus. Mas aquele povo recusou e queria porque queria os homens, né, cometer aquele pecado. É a mesma situação aqui, olha. Aqui está minha filha que é virgem, eu a entrego a vós, abusai dela e fazei o que vos aprouver, mas não pratiqueis para com este homem uma tal infâmia. Então veja, é uma defesa mesmo uma hospitalidade, né, de quem está do estrangeiro. Não quiseram ouvi-lo, então o homem tomou a sua concubina e a levou para fora. Eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até de manhã, e ao raiar da aurora deixaram-na. Escuta isso, olha o que aconteceu. Não quiseram ouvi-lo, então o homem, né, tomou a sua concubina e a levou para fora. Então ele pegou a concubina dele e deu para o pessoal que abusaram dela a noite inteira. Loucura, né, gente? Pensar que esses crimes existem hoje, e muito. Pela manhã, a mulher veio cair à porta da casa do homem com quem estava o seu marido, e ali ficou até vir o dia. De manhã, seu marido se levantou e, abrindo a porta da casa, saiu para continuar o seu caminho, quando viu que a mulher, sua concubina, jazia à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Levanta-te, disse-lhe, e partamos. Não houve resposta. Então ele a colocou sobre o seu jumento e se pôs a caminho de casa. Ao chegar, apanhou um cutelo e, pegando a concubina, a retalhou, membro por membro, em 12 pedaços, e os remeteu a todo o território de Israel. Parece uma loucura ler isso aqui, né, gente? Parece uma loucura ler isso aqui. Você está entendendo o que o cara está falando? O cara esquartejou a mulher dele, que estava morta, que foi estuprada a noite inteira. Caraca, que isso. Ora, todo aquele que via isto dizia: jamais aconteceu ou se viu coisa semelhante desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito até hoje. O levita deu esta ordem aos homens que enviou: assim falareis a todos os israelitas: aconteceu semelhante coisa desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito até hoje? Refleti, consultai entre vós e pronunciai-vos. Gente, que loucura isso, né? Que loucura, meu Deus. Uau. O termo hebraico infâmia designa faltas graves contra a lei divina, principalmente faltas contra os costumes, particularmente reprovadas por reação contra a licenciosidade dos cultos cananeus. Veja, nós temos aqui uma sinistra mensagem de vingança dirigida a todo Israel. Isso poderia sublinhar a solidariedade das tribos diante da infração da lei religiosa. Mas tal ação comum seria única, e a mais provavelmente alargamento da tradição primitiva que, ante Benjamim, devia pôr principalmente Efraim. Trata-se de um novo episódio da luta de Efraim pela supremacia. Então vejam, que loucura, né, gente? Que loucura que acabamos de ler aqui, né? Uma situação difícil de ler, né? Vamos continuar a leitura. Vamos continuar a leitura e pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Deus abençoe você e até amanhã.